Salve, Mar do Interior! Estamos aqui com o presidente da Ponte, Márcio Della Volpe, em uma entrevista exclusiva para o blog da Macaca no Globoesporte.com. Gostaria de agradecer, em primeiro lugar, o presidente da Ponte pela entrevista e também os torcedores da Ponte que participaram, né, mandando as suas perguntas via blog, via nossa fanpage no Facebook. E é isso daí. Presidente, muito obrigado pela oportunidade, pela entrevista. Obrigado. Nós temos aqui algumas perguntas. Então, é o seguinte, nós recebemos algumas perguntas dos torcedores da Ponte via blog e nós definimos aqui em alguns tópicos, tá? Então, tivemos muitas perguntas sobre a Arena, sobre a parceria com a Brahma, o planejamento do time da Ponte para 2014, algumas perguntas sobre o material esportivo, a venda do Kleber do Cicinho e sobre o TC10+. Eu vou iniciar então com algumas perguntas sobre a Arena, tá? O torcedor Zé Júnior, ele quer saber: sem rodeios, em que pé está o lance da Arena Ponte Preta? Qual a previsão do início das obras? E eu já vou emendar mais algumas perguntas, porque elas estão bem parecidas, tá? O Rodrigo Urashima quer saber: a questão da Arena continua em pauta?